Senhoras e senhores, muito bom dia. Declaro aberta esta audiência pública que debaterá projetos de lei em tramitação nesta Casa Legislativa que visam a isenção de PVA. Muito obrigado pela participação de todos, pela presença. Eu gostaria de, inicialmente, convidar os deputados Abimael Santos, Romero Albuquerque, Edson Vieira, Caio Albino, como também o deputado Rodrigo Farias, para integrarem a mesa. Na sequência, eu convido também a senhora Cindy Barbosa, secretária adjunta da Secretaria da Fazenda de Pernambuco, para também integrar a mesa. Gostaria também de convidar o senhor Marcelo Campos Gouveia, presidente da AMUP, para integrar a mesa. Eu gostaria também de registrar a presença do Dr. Marcelo Labanca, advogado constitucionalista, como também seus alunos da Universidade Católica de Direito, que estão aqui presentes. Cumprimentar o senhor Hugo Eraso, gerente de Relações Governamentais da 99 Táxi. Senhor Anderson Câmara, presidente do Sindimap, Sindicato dos Motoristas de Aplicativo de Pernambuco. O senhor Gildo Vieira, coordenador representante do grupo Movimentos Trabalhadores Sem Direitos. Senhora Thaisa Gabriela, presidente da Associação Elas na Direção. Senhor Dioclésio Rosendo de Lima Filho, prefeito de Riacho das Almas. O prefeito de Belém de Maria, o senhor Roberto Paulo do Nascimento Silva. Senhor Marivaldo Pena, prefeito de Altinho. O prefeito Pedro Freitas, prefeito de Aliança, que também é vice-presidente da MUP. E o senhor Antônio Frigueiro da Silva, vice-prefeito de Camutanga. Paula Belei, coordenação da Administração Tributária Estadual. O procurador de Olinda, Leonardo Aguiar. Senhor Geraldo Arruda, superintendente de Administração Tributária da Prefeitura de Olinda. Jackson Rocha, secretário da Fazenda do município de Olinda. Para iniciar esse debate, eu gostaria de fazer uma fala introdutória de que a realização desta audiência pública, senhoras e senhores, demonstra a capacidade desta casa de ouvir os anseios, as angústias do povo pernambucano. Hoje, infelizmente, o nosso estado se destaca negativamente no Brasil, amargurando a pior taxa de desemprego, como também sendo o único estado que foi pesquisado pelo Banco Central a ter a sua economia contrair durante os primeiros 8 meses deste ano. O povo pernambucano hoje sofre sobre uma das maiores cargas tributárias do Brasil, que estrangula a nossa economia. O arroxo fiscal que foi promovido em 2023 pela atual gestão estadual inibe a atividade econômica e compromete a renda da família pernambucana. A decisão desta Casa de promover este debate de redução de impostos não ocorre num vácuo. Ela ocorre no momento que já é constatada a insustentabilidade da política fiscal atual. A frustração de arrecadação experienciada até o momento indica de forma nítida que a sociedade pernambucana, que o trabalhador pernambucano não aguenta mais pagar o nível atual de impostos. Essa Casa Joaquim Nabuco demonstra sua disposição de agir para garantir o alento ao povo pernambucano. As medidas em debate que visam a isenção de PVA podem reinvigorar o poder de compra do trabalhador pernambucano, como também aquecer toda a atividade econômica. Eu gostaria de me antecipar àqueles que eventualmente venham a defender a manutenção do alto nível de impostos em nosso estado, principalmente àqueles que gostam de invocar, em situações oportunas, o municipalismo. Eu indago primeiro, quem se responsabiliza pela frustração de arrecadação até o mês de agosto?
De acordo com a própria Secretaria da Fazenda do Estado, o governo estadual deveria ter arrecadado mais de 560 milhões de reais do que arrecadou de fato. Essa frustração de arrecadação, que mais uma vez indica a falta de capacidade da sociedade pernambucana de pagar esse nível altíssimo de impostos, os 560 milhões de reais que não vieram, afetam também a arrecadação dos municípios em cerca de 140 milhões de reais. Onde estava essa preocupação pelas receitas municipais quando foi vetado pela governadora a partilha de recursos do Fundo de Equilíbrio Fiscais para os municípios? Teriam sido 125 milhões de reais para reforçar os cofres das cidades pernambucanas. Por que não levantaram a voz também, quando foi debatido nesta casa a divisão de recursos de financiamento para os municípios pernambucanos? 750 milhões de reais poderiam ter fortalecido as prefeituras do estado de Pernambuco, ou cerca de 4 milhões para cada município. No contexto estadual, tudo o que está sendo proposto, todas as medidas, cerca de 10 a 12 projetos de lei que visam a isenção de PVA aqui no estado de Pernambuco, representam cerca de apenas 5% de tudo aquilo que está provisionado para a renúncia fiscal. Nunca tanto se cresceu nesse estado a renúncia fiscal aqui para se estimular um investimento. Cresceu em mais de 4 bilhões de reais a renúncia fiscal, receita que foi aberta à mão de ICMS. Onde estava esse debate, a preocupação com os municípios, quando se cresceu tanto a renúncia fiscal aqui em Pernambuco? Do orçamento estadual, que para o próximo ano deve ser em torno de 62 bilhões de reais, os 500 milhões de reais, que mais uma vez representa tudo aquilo se todas as medidas forem aprovadas, esses 500 milhões representam apenas 0,8% do orçamento proposto para o ano que vem. Chegou o momento, senhoras e senhores, de valorizarmos de forma mais respeitosa os esforços do trabalhador pernambucano. Eu quero falar diretamente aos motoristas de aplicativo, aqui presentes e que acompanham o nosso trabalho através da TV Alep em todo Pernambuco. Não é nada fora da curva, não é um pleito injusto a gente estar debatendo a isenção de PVA. Estados como Alagoas e Rondônia já o fazem para motoristas de aplicativo. Nós conhecemos bem a dura realidade dos motoristas de aplicativo, que enfrentam rendas cada vez menores por conta das diversas dificuldades, que muitas vezes gostariam de fazer um reparo, de fazer a manutenção de seus veículos, que enfrentam longas jornadas de trabalho. O impacto fiscal da medida para os motoristas de aplicativo é a menor debatida até agora, com cerca de 50 milhões de reais. Eu aproveito essa oportunidade para saudar e cumprimentar o autor dessa medida, que é o deputado Romero Albuquerque. Aos motociclistas, a todos aqueles que dependem de suas motos de até 170 cilindradas para garantirem o seu pão de cada dia, para garantirem o seu sustento. Outros 8 estados da nossa federação, como Alagoas, Paraíba e Piauí, já garantem essa isenção às motocicletas de até 170 cilindradas. Isso seria uma medida de enorme capilaridade social que poderia dar um alívio para todos esses pernambucanos, como também aquecer a nossa economia. As medidas que estão em debate hoje representam não só a justiça tributária, mas também um estímulo fiscal, um método de nós aquecermos a nossa economia, gerar mais emprego, gerar mais renda, gerar mais oportunidade para toda a nossa gente. Para concluir, há uma pergunta que precisa ser respondida: se o que tem precedência, se o que importa mais é o interesse do Estado, seja ele o governo do Estado, ou seja municípios, ou se é o interesse do cidadão pernambucano. Muito obrigado. Para dar início aqui na discussão, gostaria de convidar o advogado constitucionalista Marcelo Labanca para fazer suas contribuições. Muito bom dia a todos e a todas.
Agradeço o convite que me foi feito aqui na qualidade de professor de Direito Constitucional para falar um pouco sobre as questões constitucionais e jurídicas envolvendo essa alteração legislativa, né? Antes, porém, eu queria fazer uma referência aos meus alunos de Direito Constitucional que estão ali da Universidade Católica, já foi feito, né? Obrigado pela presença, professor, com os alunos. Temos aqui uma alteração legislativa sob o ponto de vista do federalismo, primeiro. Se é possível ou não é possível o Estado ele legislar sobre esse assunto, né? Então, a questão constitucional, primeiro, que se coloca é: poderia haver iniciativa parlamentar sobre esse projeto de lei? Essa é a primeira questão constitucional, né? Durante muito tempo, a Constituição do Estado de Pernambuco ela previu iniciativa privativa de chefe de executivo, ao contrário do que diz a Constituição Federal. Deputado, preciso esclarecer isso aqui para a sociedade, que, infelizmente ou felizmente, a depender de qual lado você se filie, e quer dizer que política é uma coisa, direito é outra, mas, de acordo com o direito, as regras constitucionais elas devem ser respeitadas. E a regra constitucional ela não estabeleceu iniciativa privativa para chefe de executivo apresentar projeto de lei sobre matéria tributária. Quando o fez, na Constituição, artigo 61, ela o fez apenas para as matérias tributárias de territórios. E esse artigo foi, durante muito tempo, mal interpretado. Ou seja, interpretado dizendo que matéria privativa em questões de direito tributário deveria ser do chefe de executivo, também para os governadores, também para os estados, quando, na verdade, a Constituição apenas fala isso em relação a territórios. Então, desfeita esse mal-entendido constitucional, a Constituição de Pernambuco ela apresentou uma emenda constitucional e ela previu tranquilamente, ou seja, reposicionou o constitucionalismo subnacional para que matéria tributária pudesse ser de iniciativa também de parlamento ou do parlamento estadual. Então, o que temos hoje, sob o ponto de vista, primeiro, da constitucionalidade de um projeto ou de um conjunto de projetos em matéria tributária, é que o parlamento ele também pode fazer isso, ou seja, também pode apresentar projeto de lei em matéria tributária. Essa questão ela foi muito debatida sob o ponto de vista do coração do federalismo. O que é que deve ser de legislação nacional respeitado? E o que é que deve ser ou pode ser de iniciativa de estados? Esse talvez seja o cerne da questão. Toda vez que a gente tiver com alguma dúvida, basta a gente ir para os fundamentos. Então, veja, por exemplo, pegando a metáfora dessa sala, aqui cada um tem sua individualidade, mas estamos assim, em todo um único conjunto. Não tem ninguém aqui com roupa de banho, por exemplo. Então, tem que haver uma uniformidade, mas, ao mesmo tempo, tem que haver uma diversidade entre cada um de vocês, entre as unidades, ou seja, no caso da metáfora, entre os estados da federação, para que eles possam apresentar projetos de lei adaptando as respectivas realidades. Então, a grande pergunta é: Pernambuco pode fazer um projeto de lei sendo nesse tema diferente de outros estados, ou isso tem que ser uma legislação da União? Então, também do ponto de vista federativo, isso pode ser de competência dos estados, não tem nenhum problema. Ou seja, dentro de um federalismo cooperativo, pode haver legislação estadual que preveja a redução de receita, ou seja, que faça uma previsão, uma novidade, que faça uma alteração legislativa e que, de repente, pode não ser a realidade de São Paulo, ou pode não ser a realidade do Piauí, mas pode ser a realidade de Pernambuco. Então, eu quero aqui, para concluir essa primeira parte, fazer duas conclusões. Primeiro, a conclusão: Estado pode fazer legislação diferente, ou seja, existe autonomia estadual para isso. E a segunda conclusão é de que, dentro da autonomia estadual, quem vai tomar iniciativa? É uma questão de iniciativa. Então, parlamentos podem tomar iniciativa. Ou seja, duas competências. Primeiro, a do Estado. Segundo, dentro do Estado, quem toma iniciativa. Isso é uma questão muito importante, viu? Do ponto de vista do direito constitucional. Aliás, em tudo na vida. Tudo na vida tem uma iniciativa. Um jogo de futebol, ele começa com o primeiro chute na bola. Um namoro, alguém tem que tomar a iniciativa. Então, quem tomou a iniciativa poderia ter tomado a iniciativa. Isso é uma questão constitucional. Do ponto de vista constitucional, quem tomou a iniciativa aqui no parlamento poderia, sim, ter tomado a iniciativa de ter apresentado esse projeto de lei. Então, do ponto de vista estritamente jurídico-constitucional, não há inconstitucionalidade no projeto de lei. Agora, a questão que se coloca como desdobramento, e aí eu saio do ponto de vista do direito constitucional e eu entro do ponto de vista do direito parlamentar, é um projeto de lei sendo constitucional
do ponto de vista autonomia estadual, do ponto de vista competência iniciativa, ele gera que tipo de repercussão? E quais são os gatilhos ou quais são as cautelas que devem ser feitas pelo parlamento, obviamente, para que esse projeto ele possa seguir adiante? E aí o próprio regimento da Casa estabelece a tramitação pela comissão orçamentária. Porque, minha gente, veja, aí é onde entra a questão do que está no papel. Papel aceita tudo, não é? Caneta, tinta, mas, do ponto de vista da realidade, o projeto ele vai gerar uma perda de receita para o Estado, mas, ao mesmo tempo, ele vai desonerar o cidadão. Então, aí você entra na seara factual, ou seja, a redução da carga tributária, que, inclusive, é muito desejada, e eu parabenizo essa casa por aqui por estar fazendo essa discussão, porque carga tributária alta, a intenção é o quê? Reduzir a carga tributária. Mas quais são as consequências dessa redução? Então, isso tem que ser discutido em uma outra etapa, que não é a de constitucional. Aqui falo também para os meus alunos, porque você tem comissão de Constituição, que analisa a constitucionalidade, mas existem outras comissões que vão analisar outros reflexos do projeto de lei, como, por exemplo, a Comissão de Finanças e Orçamento. Então, caberá à Comissão de Finanças e Orçamento identificar de onde vai sair essa perda de receita. Vai ser colocado como? De que maneira pode haver uma organização entre números, ou seja, dados, planilhas, Excel, orçamento e decisões políticas. E as decisões políticas, elas vêm do parlamento, mas também do executivo. Então, de que maneira pode haver uma composição para que essa perda de receita ela seja aceitável e sendo ocupada por quê? A redução vai reduzir o custo? Qual é o tipo de receita que vai ser compensada aqui? Quais são os aspectos compensatórios que vão surgir a partir desse projeto de lei? Então, essa realmente é uma questão legislativa de direito parlamentar para discutir a respeito do projeto de lei. Quero apenas, para concluir, dizer que todo esse projeto, do ponto de vista do parlamento, do processo de produção, ele tem que se dar com base na questão do coração dele. O coração dele é trabalhar com autonomia do Estado, capacidade de iniciativa e, portanto, está localizado dentro do federalismo. E o federalismo que o Brasil adotou, gostem ou não do artigo 23 da Constituição Federal, é o federalismo cooperativo. Então, você tem que abrir o diálogo entre não só União, Estados e municípios, mas também dentro do próprio Estado, para que aquilo que é melhor para a população possa ser feito. Mas, sob o ponto de vista constitucional, nenhum risco ao projeto pode ser levantado. Portanto, aqui é a minha opinião como professor de Direito Constitucional. Muito obrigado pela oportunidade e pela presença de todos. Muito obrigado, doutor Marcelo Labanca. Prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado. Dando sequência ao nosso debate, gostaria de convidar o senhor Hugo Erazo, da 99. Esses querem falar. Bom dia a todas e a todos. Eu sou Hugo Erazo, gerente de Relações Governamentais da 99. Em nome do presidente Antônio Coelho, gostaria de cumprimentar todas as autoridades aqui presentes. Gostaria de cumprimentar também a todos os representantes dos motoristas por aplicativo e os motociclistas aqui presentes. Vejo aqui o Rodrigo, Thaisa, um grande saúdo a essas pessoas. É uma grande satisfação poder ter a 99 como parte da discussão do processo legislativo dessas isenções sobre IPVA. Eu gostaria de reforçar que a 99 ela não se beneficia diretamente sobre nenhum desses projetos de isenção. A gente está aqui puramente pelo debate e pelo fomento à garantia dos direitos às categorias aqui representadas. Então, por isso mesmo, eu vou concentrar a minha fala em dois projetos aqui do pacote. O PL 640, de 23, do deputado Romero Albuquerque, sobre isenção de IPVA para os veículos de transporte por aplicativo, e também ao projeto 303, de 2023, do deputado Abimael, que é voltado à isenção de motos até 170 cilindradas.
Fazendo uma breve consideração sobre esses projetos, ambos alteram a lei do IPVA para incluir essas duas categorias no escopo dos veículos isentos do tributo. Entrando um pouco no regramento dessas matérias, o 640, ele cria, sim, regras de entrada, para que não seja um grande liberou geral. Para que o beneficiário possa alcançar a isenção, ele precisa ser o proprietário do veículo, precisa ter um tempo mínimo de plataforma, precisa também que o executivo regulamente o quantitativo mínimo de corridas que esse beneficiário precisa fazer para obter a isenção. Já o de motos, ele garante a isenção para as motocicletas até 170 cilindradas. Então, é super relevante o debate, principalmente no cunho social, para garantir um alívio tributário e financeiro para os representantes, para toda a categoria que está aqui presente no auditório hoje. Eu tinha um trecho aqui jurídico para falar sobre essas duas matérias, mas o professor Marcelo muito bem já fez um aprofundamento jurídico-constitucional sobre elas, sobre toda a constitucionalidade dessas matérias, até sobre a constitucionalidade de parlamentares pernambucanos poderem propor a isenção e renúncia para o executivo. E eu gostaria de entrar num tema agora de amparos legislativos de outros estados. Como o presidente Antônio citou ao começo, esses dois tipos de legislação de isenção, tanto para motoristas por aplicativo quanto para motos, eles não são nenhuma novidade no nosso país. Eles já existem em outros estados da federação. Então, a gente parte de um debate de que isso aqui não é uma experimentação. Isso daqui é uma fundamentação em políticas públicas já implementadas e em vigor, e exercendo seu benefício social para as categorias dos outros estados. Então, entrando um pouco no detalhe dos paralelos de leis já para isenção de veículos por aplicativo, isso já existe desde 2022, no estado aqui vizinho de Alagoas, com o programa Correria, em que a lei determina que, para que as pessoas possam se beneficiar dessa isenção, elas precisam ser proprietárias do veículo, ter um MEI com KNAI ativo de motorista por aplicativo e exercer um mínimo de corridas no ano anterior e também ter um tempo mínimo de plataforma. Como vocês podem ver, isso não é um grande liberou geral, tem um regramento de entrada. Adicionalmente, o estado de Rondônia também propôs legislação similar, com um mínimo de corridas feitas, também tempo de plataforma. Quero destacar que, nesses dois processos, as empresas, as plataformas, elas têm um papel de intermediação junto ao Estado. O que o Estado não consegue coletar de informação, as empresas elas recebem, elas compilam esses dados e enviam para as secretarias da Fazenda para que eles possam avaliar os beneficiários que possam vir a entrar. Indo para o escopo de legislações sobre isenção de motos, como o deputado Antônio citou no começo, 8 estados da federação já possuem essa legislação. Aqui no Nordeste, os vizinhos Paraíba, Sergipe, Alagoas, Piauí, no Norte, Acre, Amazonas, no Sul também, Paraná e Santa Catarina, mudando o escopo um pouco de cilindradas, indo de 160 cilindradas até 200 cilindradas. Então, a gente pode ver que essas duas isenções, tipos de isenção propostas, não são novidades, não são experimentações, são políticas públicas já vigentes e em voga. Então, entrando um pouco agora no rol de economia, sim, quando essa isenção ela entra em vigor, o Estado deixa de arrecadar uma parcela do seu orçamento. Mas é importante destacar, em exemplos práticos, como aqui de Alagoas, que essa renúncia ela retorna ao Estado em um momento secundário, em uma economia secundária. Por exemplo, um exemplo muito repercutido lá em Alagoas é de um beneficiado que ele teve um aumento de ganho porque ele deixou de recolher o IPVA e ele pôde trocar
o jogo de pneus do carro dele, movimentando assim o ICMS da oficina mecânica. Se a gente trouxer isso para outros exemplos, essa economia que o motorista vai fazer, ele pode pagar a mensalidade da escola do filho, da creche, pode fazer um mercado, ou pode simplesmente ter um lazer com a sua família. Então, vale reforçar esse ponto econômico de que o dinheiro simplesmente ele não some. Ele, em ramo de ICMS, ele só vai para outros serviços, voltando para o Estado. E já começando a encerrar aqui a minha fala, eu gostaria de trazer um ponto que foi debatido ao longo do processo legislativo, que é a parcela municipal do IPVA. Sim, 50% do IPVA é destinado aos municípios onde os veículos são emplacados. Mas eu gostaria de reforçar que, conforme o estudo Multicidades, Finanças dos Municípios, que é elaborado pela FNP, pela Frente Nacional das Prefeituras, a cota orçamentária do IPVA municipal representa, em média, 5% do orçamento dos municípios. Então, a gente pode considerar que é um valor baixo. Se por virem a ser aprovados aqui essas duas isenções que eu estou trabalhando, não seria um corte total desses 5%. Seria uma redução com base em todos esses regramentos de mínimo de corridas, de tempo de plataforma, e ainda assim seguiria um pouco o orçamento para os municípios. Então, eu gostaria de encerrar minha fala aqui, reforçando que esses projetos, eles são juridicamente adequados, eles têm amparo fiscal e econômico, e o principal, eles são socialmente necessários para o alívio de todas as categorias aqui presentes. Mas, de toda forma, eu entendo necessidades de preocupações e gostaria de fazer um apelo aos parlamentares da Alep, aos representantes da Fazenda aqui, que, caso seja necessário fazer adequações textuais para a necessidade de regulamentação, para uma maior segurança jurídica de todas as partes, que isso seja feito, mas que a gente possa aproveitar esse momento aqui de debate e avançar com isso. Então, gostaria de agradecer a oportunidade de fala, a presença de todos, e fico à disposição. Obrigado. Dando sequência às falas, eu gostaria de convidar Rodrigo Lopes, presidente do Sindicato dos Trabalhadores, Empregados e Autônomos de Moto do Estado. Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer essa mesa, que parou hoje para poder ouvir um pedido de uma categoria que, vou falar como motociclista, que na pandemia nós não podemos esquecer, Antônio. Todos estavam em casa, enquanto nós, que somos entregadores por aplicativo, estávamos alimentando toda a sociedade. Então, diante dessa situação, a isenção do IPVA é o mínimo que o Estado deve oferecer para esses heróis. Eu quero aqui bater uma salva de palmas muito forte para todos os entregadores e as motoristas por aplicativo que estão aqui marcando presença, porque a gente mobilizou a cidade inteira, nós saímos mobilizando todo mundo para
para que essa audiência tivesse a presença de fato e por direito da classe trabalhadora. Porque somos nós, Antônio, somos nós, Abimael, que nós aqui não estamos fazendo política de governo. Isso aqui é uma política de Estado. Nós não estamos visando região, e sim a todos e a todas que residem e que contribuem para que o Estado de Pernambuco venha crescer cada vez mais. Eu tenho a plena certeza, como o advogado já falou, Hugo já falou, isso não vai tirar do Estado, não. Porque eu digo muito, gente, quem está na ponta é quem sabe. O entregador, o motorista por aplicativo, ele não deixa de pagar o IPVA porque ele não quer. É porque no momento de início de ano, ele escolhe a escola, a luz ou a minha feira. E aí ele, o que é que ele faz? Ou eu morro de fome ou o carro fica aí. Então ele prefere pagar o seu alimento. E através disso, ele começa a fugir das blitz. E o Estado, Antônio, Abimael e Romero, preste bem atenção, começa a fazer armadilhas cercando para poder arrecadar. Sem falar ainda das taxas absurdas que tem quando vai para o depósito. Uma taxa que eu nunca vi na vida está lá, você tem que pagar. E só tira o seu carro, o seu bem, sua moto, que quem pagou com tanto esforço, com tanto suor, fui eu. Não foi o governo que me deu a moto de presente, para eu ter que estar pagando o aluguel todo ano. Então, por que eu tenho que pagar uma coisa? Então, a isenção do IPVA é muito mais do que justa. É reconhecer que o trabalhador que está na ponta, a motorista, o entregador e todos os motociclistas, como bem foi lembrado aqui, isso não é novidade. Já existe em mais de 8 estados do Brasil e nenhum estado quebrou. Então, veja a ironia que o governo faz. Então, eu quero parabenizar a bancada que está aqui hoje, que não está olhando o lado político, está olhando a política de Estado, que tem que ser implementada. Isso é um passo importante, Antônio, mas precisamos dar muitos outros passos, porque essa categoria está crescendo e crescendo muito. No estado de Pernambuco, nós somos mais de 100 mil trabalhadores. Vocês não têm uma noção como é o sentimento de um trabalhador ter que deixar a sua moto na Ilha do Leite para fazer uma entrega para um passageiro, para um cliente que não pode descer, porque é cadeirante, e quando volta, sua moto não está lá. Por quê? Porque os agentes ficam investigando se está com IPVA pago ou não. Gente, isso é muito grave, é muito grave. Tem outros estados daí também que utilizam isso como conhecido como a indústria da multa. E eles usam a máfia do reboque. Abimael, eu pago pelo um reboque. E em cima vai 20 motos, 30. Arranha minha moto, não está nem aí para o que aconteça. O que importa é eles atingir a meta e levar. Então, quero parabenizar mais uma vez essa bancada, esse auditório maravilhoso, porque é assim que a gente vai conseguir política pública de Estado, fazendo o enfrentamento, pressionando o governo, pressionando os deputados para que eles escutam o nosso lado, porque nós somos aqui 9 milhões de habitantes dentro do estado de Pernambuco, e nós somos muito maior do que os 49 deputados dessa casa. Muito obrigado. E a vitória vai chegar. Obrigado. Gostaria de convidar na sequência a senhora Thaisa Gabriela, presidente da Associação Elas na Direção. Primeiramente, boa tarde a todos, a todas. Quero agradecer vocês por colocar em pauta e enxergar o motorista de aplicativo que é esquecido
por muito tempo a gente foi esquecido no estado de Pernambuco. Agradecer ao meu grupo, Elas na Direção, que está aqui presente em massa. Eu tenho um orgulho dessas meninas de estarem aqui. E eu queria levantar duas questões que não foram levantadas. A primeira é que vocês discutam no projeto um perdão de dívidas para esses motoristas de aplicativos e entregadores. Tem muitos que estão aí com a moto, né, sem conseguir trabalhar por conta de débitos imensos que tem, e seria muito interessante um perdão de dívida para esses trabalhadores, até porque a gente já viu perdão de diversas categorias e, por que não, do trabalhador que roda, que usa esse transporte para isso. A segunda questão que tem nesse projeto, que eu queria que fosse analisado, é a questão do proprietário do veículo. O que é que acontece muito na nossa classe? O pai que tira o veículo para a filha trabalhar, para o filho trabalhar. Um amigo que ajuda um outro amigo para poder trabalhar. Então, essa pauta de ter como proprietário do veículo, que isso fosse analisado para que a gente consiga atender realmente a classe trabalhadora. Eu acho que 50% tem seu carro tirado por uma outra pessoa, porque já tem um problema com dívidas, e aí já uma outra pessoa ajuda para poder ir trabalhar. Então, essas duas pautas eu acho muito importante ser discutida nesse projeto, para que, de fato, a categoria seja representada. Queria agradecer aos entregadores que estão aqui presentes também, que se movimentam sempre que tem um projeto, pessoal dos trabalhadores sem direitos, que estão junto com a gente aí também, e falar para vocês que nós, mulheres, também trabalhamos por aplicativos e também temos representantes para isso, e que a gente também tem as nossas dificuldades. Mas é isso, obrigada a todos. Na sequência, eu convido o senhor Anderson Câmara, presidente do Sindimap, Sindicato dos Motoristas de Aplicativo de Pernambuco. Bom dia a todos, a todas que estão aqui presentes. Agradecer aí o convite aí do deputado para participar aqui dessa audiência pública. Gente, eu estou como motorista de aplicativo desde 2016. Hoje estou como presidente do sindicato desde 2023. Desde 2016 para cá, os motoristas de aplicativos vem aumentando a renda do Estado. Vamos falar um pouco do GNV. Quanto não aumentou o volume de abastecimento do GNV para o Estado? O Estado é Copegás. Tanto ele ganha na venda, como nos impostos. Só aí já supre a necessidade do motorista de aplicativo de isenção de IPVA. Então, não tem essa história de dizer, o Estado vai perder. Não vai, ele está ganhando. Fora isso, quantas oficinas, lojas, vende peças, aumentou a quantidade, isso tudo gera imposto para o Estado. Hoje tem restaurantes que ganham através dos motoristas de aplicativos, que dependem. Isso gera renda para o Estado. Então, gente, a gente tem tudo aí, deputados, para aprovar essa lei aí de isenção de IPVA para o motorista de aplicativo. Se for feito contabilizado, for feito um estudo, vai ver que o motorista hoje, de 2016 para cá, gerou muita renda para o Estado. E gera ainda. Não é? E uma isenção dessa, o valor que ele iria pagar o IPVA, ele pode destinar para outra coisa, como a manutenção do carro. E ele fazendo a manutenção do carro, ele gera renda para o Estado. Então, deputados, olhe direitinho para essa categoria que está aqui, as meninas aqui do Elas, que estão aqui presentes. Agradeço a presença de vocês aí, como sempre, arrasando, né? Os trabalhadores sem direitos aqui que estão aqui.
né, os motoristas de aplicativos que estão aqui, que faz parte do grupo do sindicato, né, e está todo mundo aqui deixando de trabalhar para estar aqui, acreditando que essa casa vá honrar com nós, motoristas de aplicativos. Somos pais de famílias, estamos na rua todo dia correndo risco. Tem a questão da segurança do motorista de aplicativo, que passa muito por assalto, não é? Teve um motorista mesmo que, no Natal, ele foi assassinado. Roubaram o carro dele e assassinaram ele. Ele não teve a oportunidade de chegar em casa na noite de Natal, né? E a família ficou descobertada. A família, ele deixou 2 filhos e a esposa sem direito a nada. A nada, gente. Então, vamos olhar com carinho para essa categoria aqui, que está aqui. E temos muito mais ainda a discutir nessa casa, em relação ao motorista de aplicativo. Então, eu peço, senhores deputados, que olhem por nós. Veja com carinho, converse com cada um aqui, motorista de aplicativo, que atenda a gente nos seus gabinetes, para a gente estar passando para vocês a realidade do motorista de aplicativo. Muito obrigado, gente. Obrigado, Anderson. Gostaria de convidar o senhor Gildo Vieira, coordenador e representante do grupo Movimento Trabalhadores Sem Direitos. Pessoal, bom dia a todos. Deixa eu só puxar aqui. A gente gostaria de saudar aqui nessa audiência a mesa, aos deputados que estão aqui presentes. Um agradecimento, uma saudação, na realidade, especial ao grupo Elas na Direção. É importante a gente ver que, apesar de ser um grupo menor na categoria, é o que mais está representando aqui nessa audiência, mostrando a força que o grupo tem. Isso é muito bonito. Em especial aqui lá na direção e na pessoa do deputado Antônio Coelho. Muito obrigado por poder participar aqui dessa audiência. Bom, a categoria de trabalhadores de aplicativos é enorme. E nós, do Trabalhadores Sem Direitos, aqui presente, acreditamos que, quanto mais fizermos debates públicos, unificados, com objetivos para defender e para garantir benefícios para a nossa categoria, vamos conseguir pautar resultados melhores. Meu nome é Gildo Vieira, sou coordenador em Pernambuco do Movimento dos Trabalhadores Sem Direitos. Quero lembrar a importância, que já foi frisada aqui por alguns colegas nossos. Durante a pandemia, nós não paramos. Nós não podemos parar, nós não temos nenhum tipo de garantia, nenhum tipo de cobertura ou benefício. E fomos nós que, durante um período sério e grave, movimentamos uma boa parte da economia nesse Estado, gerando arrecadação, recolhendo impostos em diversos setores da economia. Isso, quer seja nas bags, quer seja na garupa, num banco de passageiros. Ou seja, a nossa categoria foi de fundamental importância num período tão crítico, tão grave, na economia, na vida, na saúde das pessoas. E a gente estava lá na rua, na batalha, sem nenhum tipo de direito, sem nenhum tipo de garantia, sem nenhum tipo de benefício. As plataformas aqui, hoje, apenas representada pela 99 Pop, elas têm um modelo de negócio que nos obriga os trabalhadores a suportarem e custearem com todos os riscos da prestação deste serviço, seja em ter um veículo ou ter que alugar um veículo. A gente é que é responsável por toda a manutenção dos nossos carros, nossas motos, nossas bikes, todo o custo e o maior custo, no caso de toda essa operação, pesa em nossos ombros. É bem importante frisar isso. E a gente vê que a gente vive aqui sem nenhum tipo de apoio, sem nenhum tipo de olhar para o nosso lado. Digamos que a gente está quase como invisível
nessa sociedade. E aí eu faço só uma pergunta: se a gente é invisível, pensem em 24 horas sem nenhum tipo de serviço por aplicativo para a comunidade, em todo o Estado. O que é que você iria enxergar? Quem vai trabalhar? Como volta para casa da faculdade? Como é que você vai almoçar, jantar, pedir um medicamento? Vai chegar como para você? O poder público tem capacidade de hoje suportar o transporte público, cobrir essa ausência desses passageiros que usam hoje essa categoria? Seria um caos. Então, vamos dar importância a essa categoria. Isso é fundamental. O governo de Pernambuco hoje, ele sustenta um programa que é o PRODEP. Este programa, ele concede incentivos fiscais às indústrias que se instalarem no estado de Pernambuco. Não é ser contra o PRODEP, perfeito. Mas esse projeto, ele gera isenção para uma categoria grande. No seguinte argumento: eles geram emprego, circulam a economia em diversos setores. E nós? Eu garanto que a gente circula hoje um volume muito maior de impostos, porque hoje a nossa categoria, ela não pauta só o que a gente arrecada, mas sim toda uma economia que vive direta ou indiretamente sendo sustentada por nós de aplicativo, quer seja na venda de um veículo, que a gente vai estar aí fomentando uma grande empresa, que são os bancos, instituições financeiras, quer seja o médio comerciante, uma loja de carro, de moto, de peça, acessório, quer seja o pequeno comerciante, que ele trabalha ali com um lava-jato, com uma lanchonete. Não é? Como o Anderson falou aqui, quantos restaurantes hoje vivem em função do pessoal de aplicativo? Quantas lanchonetes não tem por aí, borracharia? São exemplos simples, onde a gente fomenta toda uma economia em todos os níveis, da popular até a grande empresa e as instituições financeiras. E isso mostra que a gente tem uma importância muito grande. O argumento, portanto, é que os cofres públicos que a gente vê nessa hora de uma isenção de PVA não suportariam isso. Gente, se toda essa economia circular está sendo sustentada, se toda ela está sendo movimentada, toda essa movimentação é geração, é arrecadação de impostos. Aonde que não vai ter suporte para pautar e para aprovar essa isenção de PVA para a gente? O Movimento dos Trabalhadores Sem Direitos, ele está empenhado nessa luta pela isenção, e a gente não vai arredar o pé, a gente não vai recuar, enquanto a gente não tiver propostas vendo aqui com solidez a tramitação e a aprovação desse projeto. Como disseram algumas pessoas aqui anteriormente, nessa economia de uma parcela de um IPVA, a gente consegue consertar um problema no nosso carro, a gente consegue trocar um pneu, uma tração da moto, a gente consegue até pagar a escola do nosso filho. Então, tudo isso é uma troca, não é uma perca de arrecadação, é uma troca, trazendo benefício para uma categoria que hoje sustenta e carrega um volume grande de arrecadação, de forma direta e que pode ser transferida para outras partes. Contudo, a gente tem um ponto aqui em questão, certo? Que estava na PL, mas a gente soube que, por enquanto, foi retirada. Ainda não definitivamente. Mas a questão do MEI. Nós não somos empresa, gente. Nós não somos CNPJ. Essa pejotização do nosso trabalho não vai trazer benefício, não nos vai dar direitos de seguridade. Nós somos trabalhadores. Essa PL, ela pauta um dos benefícios para nós trabalhadores, a isenção de um imposto. Mas nós precisamos ser reconhecidos como categoria de trabalhadores para ter direito a coberturas, a seguridade, a mais segurança. É dessa forma que a gente começa a ter alguma vitória. O reconhecimento da nossa profissão, de fato, ter uma postura completamente diferente de visualização na sociedade. A gente não é um objeto para estar de manobra para nada. A gente está aqui prestando um serviço de extrema importância à sociedade, um serviço público de transporte de passageiros, quer seja de entrega, mas é trabalhadores. É isso que nós somos e é isso que nós vamos continuar sendo
nós não somos um CNPJ, nós somos o nosso CPF, nós arrecadamos, nós contribuímos e nós fazemos a economia girar. Muito obrigado, gente. Convido a senhora Michele Santos, advogada do Sinimap. Um bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Inicialmente, eu gostaria de saudar a mesa e saudar essa plateia linda de trabalhadores e trabalhadoras que hoje vieram aqui lutar pelos seus direitos. Eu sou Michele Santos, sou advogada popular, e hoje atendo essa categoria, né, via o Sindimap. Venho lá de Caruaru e acompanho a luta dessa categoria desde 2023. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar essa casa por retomar a ordem constitucional em nosso Estado, como bem colocou aqui o meu caro colega Labanca, né, e restabelecer a ordem legislativa onde essa casa, que representa o povo, tem o direito e o dever de legislar sobre matéria tributária em Pernambuco. É inadmissível que um Estado como o nosso, nós tivéssemos uma casa de mãos atadas em relação aos benefícios e os tributos, que realmente é o que fazem o nosso Estado funcionar. Bom, trazendo todas as informações que foram colocadas aqui, eu gostaria de pontuar algumas coisas importantes em relação à isenção do IPVA. Inicialmente, como bem falou o companheiro que me antecedeu, é importante que essa categoria seja vista como classe trabalhadora. São trabalhadores e trabalhadoras que saem todos os dias de suas casas e se colocam em jornadas exaustivas, em um trânsito que os coloca em risco a todo instante e que abarcam todo o risco dessa atividade para si. É importante a isenção para iniciar um processo de justiçamento dessa categoria, que é uma categoria que não tem acesso a praticamente nenhum direito social, que é explorada diuturnamente em jornadas exaustivas, com taxas e ganhando muito pouco. Porque muitos que estão aqui, e eu tenho certeza que vão concordar, trabalham em média de 10 a 12 horas diárias. Não é jornada 6x1, é jornada 7x0. Ou o Estado toma uma medida forte, e eu digo o Estado como um todo, o Estado de Pernambuco inicialmente pelo IPVA, mas tem que se fazer um debate profundo, porque senão a gente vai abarrotar cada dia mais os nossos hospitais com entregadores e entregadoras que estão se arriscando em suas motos fazendo as entregas. A gente vai abarrotar os sistemas de assistência social. Por quê? Porque essas pessoas estão adoecendo. E o Estado precisa se responsabilizar por isso. Porque essas pessoas prestam serviços ao Estado. A isenção de IPVA ela é o início, mas não pode ser o fim em si. A isenção de IPVA é o início da vitória de uma luta que deve ser constante, primeiramente pela regulamentação e reconhecimento dessa categoria e atribuição dos direitos que a elas cabem. Segundo, e mais importante ainda, pela conscientização dos nossos representantes em todas as esferas legislativas e do executivo, de que essa categoria exerce uma função fundamental para o funcionamento da nossa sociedade hoje. É necessário que as prefeituras, principalmente, compreendam que, se vai regulamentar, nós temos em algumas cidades, eu venho de Caruaru, uma cidade de médio porte, algumas iniciativas de legislação para regulamentação que, ao invés de tirar a carga dessas pessoas, lhe colocam mais atribuições. Já não basta? Já não basta eles terem que arcar com todo o risco da atividade, sem qualquer segurança? E ainda por cima,
o Estado lhe coloca mais carga tributária. Então, parabenizo essa iniciativa. Digo que a retributividade fiscal em relação à isenção do IPVA, que foi exaustivamente aqui já colocada pelos que me antecederam, ela é visível, notória e calculável. Não dá mais para a gente ter um Estado plutocrata que favorece empresários, mas não reconhece a importância do seu povo trabalhador. Vamos tomar o Estado de Pernambuco de canto a canto e dizer que o povo trabalhador precisa estar no orçamento. Quem depende de isenção somos nós que fazemos esse Estado funcionar. Sem trabalhador, não tem Estado. Então, muito obrigado, um ótimo dia para todos e simbora para a luta. Eu gostaria de convidar o deputado Romero Albuquerque. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, meus amigos e minhas amigas motoristas de aplicativos, entregadores de aplicativos e o povo pernambucano que está cansado de pagar impostos sem retorno. Eu cumprimento também o gerente da 99 e digo que é bom ver a empresa aqui, porque quem está todo dia no volante sabe o que é se matar para pagar o combustível, enquanto a plataforma leva a maior fatia e o Estado leva o restante. O motorista trabalha para todo mundo, menos para ele mesmo. E o IPVA zero é o primeiro passo para mudar isso. Se o professor de Direito Constitucional e os alunos de Direito me permitissem ir além, a primeira coisa que eu faria era definir um valor mínimo de repasse direto aos motoristas de aplicativo. Mas a lei me limita à isenção do IPVA, e isso é o que eu posso fazer agora como deputado, para dar um alívio concreto a quem trabalha, e já que o representante da 99 fez um apelo aqui, eu também quero devolver, se possível, esse apelo, que a 99 ela melhore as condições dos motoristas, especialmente nos repasses, porque não dá para falar de inclusão e inovação enquanto quem move a plataforma ainda vive contando moeda para colocar gasolina, enfim. Em Pernambuco, a conta do trabalhador, ela nunca fecha. O Estado arrecada bilhões com IPVA, mas o povo continua desviando de buraco, continua pagando a gasolina mais cara do Nordeste, e o governo chama isso de arrecadação, mas o povo chama isso de castigo. E é para corrigir essa injustiça que nasce o IPVA zero. O motorista de aplicativo, ele acorda cedo, enche o tanque, com a gasolina mais cara do Nordeste, pega o pior trânsito do Brasil, paga taxa para a plataforma, paga manutenção e ainda tem que enfrentar um Estado que cobra imposto como se todo carro fosse símbolo de luxo. No fim do mês sobra o quê? Sobra boleto, sobra cansaço, mas não sobra desânimo. Principalmente as mulheres que eu escutei aqui. Porque esse povo tem uma coisa que o governo perdeu faz tempo, que é a coragem. E o carro não é luxo, é ferramenta de trabalho. Mas o governo trata o motorista como se fosse dono de IPVA, dono de frota, quando na verdade ele é pai de família, lutando para botar a comida em casa, num estado que tem a terceira maior taxa de desemprego do Brasil. Vamos aos números. Pernambuco tem mais de 40 mil motoristas de aplicativos. Cada um paga em média R$ 1.200 de IPVA. Isso significa 48 milhões saindo do bolso de quem vive de corrida. Agora veja, o orçamento do Estado é de 56 bilhões. O impacto desse projeto é menos de 0,1%
1%, ou seja, menos de 10 centavos em cada 100 reais que o governo arrecada. E mesmo assim, o governo do Estado diz que não pode abrir mão. Não pode? Pode sim. E o que não pode é continuar gastando com publicidade do que com política social. Em 2024, Pernambuco arrecadou 2,8 bilhões só de IPVA. E o povo continua desviando de buraco, preso em enormes engarrafamentos e esperando um ônibus que nunca chega. O IPVA zero, ele não é um privilégio, é reparação, é bom senso, é justiça, é o que é o Estado dizer: eu sei que teu carro é tua ferramenta, eu sei que esse imposto ele te sufoca e eu quero que teu dinheiro ele volte a girar na economia, não para sumir no buraco da ineficiência pública. Quando o motorista ele economiza R$ 1.200 por ano, ele não guarda no cofre. Ele coloca no tanque, ele coloca na mecânica, na escola, no mercado do bairro. Esse dinheiro ele volta para a economia local. E quando a economia local gira, o Estado ele arrecada mais. Então, essa história de perda de arrecadação é mentira travestida de desculpa. Vocês sabiam que a Paraíba ela já isenta motos de até 170 cilindradas, outros estados eles dão incentivos para carros híbridos, incentivo para professores, só Pernambuco que está parado no tempo, só Pernambuco que não quer avançar, continua punindo quem mais trabalha. E o resultado disso, a gente pode dizer que é revoltante, porque motoristas estão emplacando seus carros fora do estado. A Paraíba, ela agradece. O dinheiro vai para lá. E Pernambuco, ele fica com um discurso bonito. Pernambuco fica com um discurso bonito e o cofre vazio. O problema não é o IPVA do motorista. O problema é a falta de gestão, é o descuido, a ineficiência, a falta de prioridade. Enquanto o motorista ele paga caro para trabalhar, a governadora ela gasta milhões para dizer que está tudo bem, mas não está. E eu estou aqui, vocês estão aqui porque sabem disso. O que está de pé mesmo é o motorista com tanque vazio e a coragem cheia. Esse projeto ele é um símbolo, é um Estado dizendo: eu respeito quem trabalha, eu quero que o dinheiro circule, eu quero um Pernambuco que funcione, porque cobrar IPVA de um motorista de aplicativo é o mesmo que cobrar imposto de um pedreiro por conta da sua enxada, é o mesmo que cobrar imposto de um pescador por conta da sua rede. É covardia disfarçada de legalidade. E eu encerro com um recado claro. Pernambuco não vai mudar com discursos de gabinete, vai mudar com coragem, vai mudar com decisão, vai mudar com justiça fiscal. O IPVA zero é o grito de quem move a cidade quando o metrô para, de quem leva o trabalhador quando o ônibus não vem, de quem faz o que o Estado não faz. O motorista de aplicativo ele não é o problema, ele é a solução. E é por isso que eu luto, e é por isso que eu não me calo, e é por isso que eu vou até o final, porque esse projeto ele vai vencer. Muito obrigado a todos. Faculta a palavra ao senhor Marcelo Gouveia, presidente da AMUP. Bom dia a todos e a todas presentes. Gostaria de saudar o presidente da Comissão de Finanças, o deputado Antônio Coelho. Em nome dele, saúdo a todos os deputados aqui presentes. Saudar Cindy, representante da Fazenda do Estado. Em nome dela, saúdo a todos que se encontram aqui. Saudar a todos os representantes de categoria, os advogados que por aqui passaram. Senhoras e senhores, primeiramente, eu gostaria de iniciar as nossas palavras dizendo que os prefeitos pernambucanos não são contra nenhum
projeto que beneficie o trabalhador pernambucano. Mas é importante esclarecer que é importante até depois tirar essa dúvida com o nosso jurídico, com o jurídico da Alep. Até queria falar que se o professor Marcelo Labanca ainda estivesse aí, queria ler um pequeno trecho da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz o seguinte: artigo 14 da LRF. A concessão ou ampliação de incentivo e benefício de natureza tributária, do qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deve iniciar sua vigência e nos dois seguintes: atender ao disposto na lei diretrizes orçamentárias e, pelo menos, uma das seguintes condições. Inciso 2, está acompanhado de medidas compensatórias no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita proveniente, elevação de alíquotas, ampliação de base de cálculo, majoração, criação de tributo ou contribuição. A MUP, ela não é contra nenhum tipo de benefício que possa ser dado aos trabalhadores pernambucanos. Mas é importante ressaltar que os benefícios têm que vir junto com medidas compensatórias. Por quê? Desde a Constituição de 88, onde foi atribuído várias funções aos municípios, por exemplo, educação básica, saúde pública, serviços sociais, os municípios vêm sendo sufocados com cada vez mais novas atividades, novos serviços públicos e cada vez menos recursos. Hoje, os municípios do Brasil, eles têm cerca de 16% do bolo tributário fica para os municípios pernambucanos, para o município do Brasil, também os nossos. Então, a grande maior parte da arrecadação está no governo federal e no governo do estado. E a grande maior parte dos serviços são responsabilidades nossas. É a gente que provê os serviços emergenciais de saúde, são os municípios que provêm os serviços da educação, a coleta de lixo, a iluminação pública, os serviços de assistência social e tantos outros. Então, a nossa posição ela é muito clara. Contanto que haja medidas compensatórias, a gente não se opõe. E essa, deputado Antônio, não é a posição para esse projeto específico. É a posição do municipalismo como um todo, da CNM, da Frente Nacional dos Prefeitos e de todas as associações e federações do Brasil. A gente não pode ver um projeto ser aprovado a toque de caixa atropelando o que prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal. O que nós pedimos é que esses 12 projetos que tramitam, que impactarão cerca de 30% na arrecadação do IPVA dos municípios, eles sejam discutidos e se achem medidas para compensar os municípios. Porque quando você tira R$1 de um município pernambucano que tem uma conta justa, você está tirando R$1 da saúde, você está tirando R$1 da educação, você está tirando R$1 da assistência social. E são os próprios trabalhadores que precisarão ser atendidos na saúde, na educação e na assistência social. Então, é importante isso ficar claro, e não adianta a gente fazer isso aqui palco de antecipação de eleição, a gente tem que ser objetivo e claro, que os municípios não podem pagar a conta de nenhum tipo de concessão, seja ela qual for, em qualquer projeto. Nós precisamos que seja revista uma compensação. Que isso fique muito claro a todos os líderes de categorias que aqui se encontram. Pressionem os seus deputados também a encontrar uma saída para a saúde do seu filho, para a educação do seu filho, para os serviços públicos que serão deixados de ser ofertados caso isso não ocorra. Eu vi o representante da 99 Táxi falar que representa 5% apenas da arrecadação dos municípios da Frente Nacional dos Prefeitos. É importante destacar que a Frente Nacional dos Prefeitos é composta por cerca de 200 municípios do Brasil. Nós temos 5.800 no Brasil. A Frente Nacional dos Prefeitos representa grandes municípios. Em Pernambuco, nós temos poucos
que são representados por isso. Queria citar o caso de Bezerros. O município de Bezerros ele arrecada de recursos próprios cerca de 10 milhões por ano e o IPVA representa aproximadamente 6 milhões. Então, a arrecadação do IPVA é 40% do que o município recebe com sua arrecadação própria. Então, a gente precisa ter muita cautela ao tomar determinadas posições para que, no fim das contas, essa conta não sobre para o povo em si, para a população como um todo. Deputado Antônio, eu gostaria de lhe dizer, aproveitando as palavras do seu início, onde o municipalismo estava quando foi apresentado projetos de interesse dos municípios. Nós estávamos na redistribuição do ICMS. Nós estávamos presentes quando tivemos uma conquista do programa de transporte escolar que foi dobrado, e há muitos anos ele não havia nenhum tipo de reajuste. Nós estávamos lá no governo federal quando foi aprovada a PEC 66, e de lá nós tivemos benefícios com o regime geral de previdência, como regime próprio, com os precatórios. Nós estávamos também lá na desoneração da folha de pagamento. Convido o senhor a conhecer melhor o movimento municipalista, convido a participar das assembleias da MUP, porque lá estão os interesses do povo pernambucano. Nós sabemos que o bolo tributário, a gente conquistar novas receitas, é muito difícil, porque os entes da federação, eles precisam de reformas administrativas para que sobem espaço fiscal, para se discutir novas desonerações, para se discutir novas isenções, para se discutir novas renúncias de receita. Sabemos que conquistar algo novo não é fácil, mas perder o que nós temos precisa ser visto com muito carinho, com muito cuidado, com muita cautela, porque o que está em jogo são os serviços públicos da ponta da linha. Gostaria de agradecer a todos e dizer que não adianta falar em isenção se a gente não olhar o Pacto Federativo, se a gente não olhar que o principal imposto, um dos principais impostos que os municípios têm de maior equilíbrio fiscal, onde 50% é dos municípios, a gente falar em recuperação do protagonismo do municipalismo quando se aprova qualquer tipo de lei e não olha a compensação necessária para os municípios. Gostaria de finalizar minhas palavras afirmando mais uma vez, somos favoráveis, contanto que haja a compensação que os municípios precisam. Muito obrigado. Convido, na sequência, a senhora Cine Barbosa, da Cefaz. Então, bom dia a todos que estão aqui presentes. Gostaria de cumprimentar a mesa, minha primeira oportunidade aqui representando a Secretaria da Fazenda. Acho importante aqui, como Secretaria da Fazenda, pontuar que a gente entende e reconhece a relevância e a boa intenção desses projetos. Mas nós estamos aqui para pontuar aspectos técnicos e as consequências para os aspectos fiscais do Estado e os rebatimentos disso dentro dos municípios. Tá? Mas eu gostaria de, antes, relembrar que, nessa gestão atual da governadora Raquel Lira, nós tivemos adotado medidas relevantes de impactos significativos no IPVA. Então, desde 2024, a alíquota do IPVA caiu de 4% para 2,4%, de uma maneira geral, isso para todos os veículos automotores do Estado. Regras específicas também foram adotadas, por exemplo, as motos, os veículos de GNV, a alíquota caiu para 1,5%. Os veículos elétricos têm isenção hoje aqui no Estado. Né? Então, e além disso, né, foi possibilitado o parcelamento do IPVA em 10 cotas. Então, desde 2024, nós estamos com regras muito mais favorecidas, com uma carga tributária de IPVA muito menor do que a gente tinha vivenciado há anos atrás. Então,
o combustível ou outra consequência, né, de outros aspectos. Então, o que eu quero dizer... o que eu quero dizer é que o Estado tem sido, sim, olhado o caso de uma maneira geral, né? Já indo para os aspectos de impacto desses projetos, nós queremos destacar que é um impacto direto nessa arrecadação. Mas, como Marcelo falou, né, não é um impacto só na arrecadação do Estado. Às vezes pode parecer um impacto muito pontual, muito irrelevante, frente às outras renúncias fiscais, principalmente de ICMS. Mas, como ele destacou, para alguns municípios, essas transferências de 50% da arrecadação do IPVA é muito relevante. Então, isso vai, sim, comprometer, né, o cumprimento dos serviços públicos por esses municípios, não só pelo Estado. Outra coisa que é importante destacar, que esse valor, essa projeção de IPVA já foi considerada na LOA de 26. Então, qualquer comprometimento nessa arrecadação que está prevista para 2026 vai, sim, comprometer o orçamento e a realização de políticas públicas do próximo ano, né? Mas, além disso, além disso, o que a gente queria destacar é o princípio da equidade, né? Quando a gente entende a relevância dos setores aqui, nós não estamos desmerecendo ou desqualificando. A gente só quer dizer que, quando a gente consegue uma isenção para um grupo, aquilo que Marcelo falou vai ter que acontecer, que é a compensação. Então, nós temos várias formas de compensar. Ou a gente aumenta a carga tributária de outro grupo, ou a gente reduz a despesa. Então, de qualquer forma, a gente tem rebatimento nas políticas públicas, nos serviços. Então, a própria lei de responsabilidade fiscal obriga que a cada renúncia fiscal, como foi relembrado, precisa haver medidas de compensação. Mas precisam de ter medidas de compensação concretas, porque medidas de compensação teóricas só vai gerar um impacto, que é o comprometimento das políticas públicas, né? Então, nós aqui, como Secretaria da Fazenda, só queremos dar esse viés técnico para demonstrar, sim, uma previsão de impacto. Os projetos atualmente colocados na casa têm um impacto calculado em torno de 500 milhões. Isso é perda na arrecadação direta e nas repasses, nas transferências para os municípios. O compromisso do Estado é promover uma boa gestão dos recursos públicos, de maneira a garantir a realização das políticas públicas. Como falei, reconhecemos as boas intenções, reconhecemos a relevância dos projetos, mas temos impactos diretos que vai comprometer toda a realização ali de políticas públicas, tanto para 2026 quanto para os anos seguintes. É isso. Obrigada. Convida, na sequência, o deputado Abimael Santos. Vamos dar sequência ao debate, por favor. Vamos ouvir o próximo orador inscrito. Vamos ouvir o deputado Abimael Santos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Não me demorarei e pedir ao presidente para ser um dos últimos a falar. Pessoal, eu não vou citar o nome dos deputados todos, só quero saudar em nome do nosso presidente, Antônio Coelho, a todos aqui presentes. Serei muito breve, mas eu vou pedir para vocês que estão aqui presentes pensar comigo. Nós vemos incentivo para quem fica em casa sem fazer nada. O pessoal diz, vamos dar um bolsa a isso, vamos dar um bolsa àquilo, vamos dar um bolsa àquilo. Mas para quem gera riqueza, para quem trabalha, para quem se lasca, é só fumo, né? Talvez
as pessoas que aqui estão e defendem as prefeituras, o Estado, os impostos, não sabem o que é andar em cima de uma moto. Nasceram dentro de um ar-condicionado, empinaram pipa no ventilador, não sabem o que é andar no sol quente como motociclista. Não sabe. Não sabe o que é passar fome e escolher pagar o IPVA para não tomar a moto dele? É ou não? O que eu vejo aqui é a prefeitura enchendo as estradas de câmara, de lombada, o Estado toma lombada, multa, reboque, tomando a moto do povo, mas não vem nada para o trabalhador, para o cara que tem sua motozinha até 170, o cara que trabalha com seu aplicativo. Aí eu não tenho nervo de aço para mim não, pai. E se estiver achando ruim, na próxima não voto num deputado motociclista, num caba que saiu de cima de um poste, que sofreu na pele e sabe o que é ter que escolher entre pagar um IPVA de 800 conto de uma peste de uma moto e ter que fazer a feira e dar o pão da criança. É muito bom. Eu vejo em todo o país discussão até para dar bolsa bandido, mas para trabalhador não vejo. Por isso que eu estou dizendo, escute, há 25 anos atrás o povo no sertão, agora eu vou tirar o pessoal da metrópole, vamos viajar para o sertão. Bora para Bezerro. Há 25 anos o povo andava em cima de um jumento. Era o transporte do povo. Para ir para uma cidade, era em cima de um jegue. A tecnologia veio o liberalismo e veio o capitalismo. Para você que são socialista e comunista, pega essa bomba aí, ó. Veio o capitalismo, veio o liberalismo, veio o celular, veio tecnologia, veio as motos. Melhorando a vida do povo do interior do sertão, que trocaram o seu jumento por uma Pop 100, por uma moto 150, para poder tomar conta da sua família, ganhar seu pão. Veio os mototaxistas, veio o entregador do iFood. E esse povo que veio, não foi iniciativa do governo. O Estado não incentivou porcaria nenhuma. Foi se reinventando, tentando levar a bolacha para casa. Aí agora que está vendo o peso, porque eu estou dizendo que eu estou vendo o peso, porque eu escuto os mototaxistas do interior, eu escuto as pessoas que entregam, os caras de aplicativo. Aí eu te pergunto, muitos estados já aprovaram a lei. Eu não vi ninguém passando fome e o Estado quebrado porque isentou as motos até 170 cilindradas. Pernambuco é tão fraco assim? O Leão do Norte é tão fraco assim? Ou o Leão do Norte só é bom para rugir para o trabalhador que gera? O Leão do Norte só serve, o Estado só serve para prender as motos do cidadão. E o Estado parece que já trabalha já para ferrar o cidadão. Eu posso até estar enganado. Vamos fazer o seguinte, não vamos dar facilidade para eles pagar o IPVA, porque eu sei que é difícil. Eles vão ter que ajeitar a moto e trabalhar. Entre ajeitar e pagar o IPVA, ele vai ajeitar a moto para trabalhar e vai escorrer. A gente prende a moto dele, já pega ali, já ganha o dinheiro em cima do reboque, já ganha o dinheiro lá no Detran, na garagem. Olha, aí. Eu vejo o Estado dizendo, vamos criar, vamos ajudar socialmente as mães que estão ali, os pais que estão ali. Mas o trabalhador eu não vejo. Então, coloquei o projeto, apresentei esse projeto, e esse projeto eu coloquei ele no primeiro ano e eu fiz uma promessa a todos os motociclistas. Eu disse, olha, quando eu ganhar, eu vou botar um projeto como os outros estados já aprovaram. E já aprovaram faz tempo. Só que o nosso estado está no rabo da gata, como o Matuto diz, lá no fundo, atrasado. Ganhei a eleição, apresentei o projeto. Aí você diz, deputado, por que esse projeto só veio se apresentar agora?
porque alguém sentou em cima do projeto e não deixou ele andar. Aí tivemos que fazer uma articulação e a gente mudou e botamos em pauta para que o povo pudesse ver e ser apreciado. E vamos lutar até o fim para o Estado entender de quem produz, quem trabalha precisa de um fôlego. E o maior serviço social, ou ação social do Estado, é dizer para o trabalhador, você que tem sua motozinha, dizer, vá lá, eu vou aliviar a carga. Porque as pessoas não sabem o que é imposto. Sabe só no nome. Já está dizendo, imposto, você que defende que aumenta imposto. Imposto está dizendo isso. Você não quer não, mas eu vou botar esse negócio na sua cabeça, viu? Aí bota na sua cabeça. É imposto, você não quer mais imposto. Colocaram imposto na sua cabeça. Para você correr com um negócio desse sem cair é fácil? Aí o que é que ele faz? Lombada eletrônica, outro imposto. Aí você tem que diminuir, aí... É ou não? A indústria da multa ou não? E tome imposto, e tome fumo, e tome fumo. Cada vez mais você tem que andar devagar para poder você não correr. Isso se chama Estado, isso se chama imposto. E nós vamos lutar até o fim para o povo continuar sendo beneficiado. E digo às pessoas aqui, eu duvido essa isenção de imposto se esse imposto vai para a baixa da égua. Ele volta para o Estado. O Estado come tudo de novo. Agora me diga se eu estou errado. Convido na sequência a deputada Dani Portela. Bom dia a todos e todas. Quer dizer, boa tarde, que já passaram o meio-dia. Falar depois de Abimael é sempre um desafio, mas eu faço uma provocação, viu, Abimael? Eu quero ver esse matuto desassombrado quando o governo apertar. Porque às vezes o governo aperta e a gente abre no plenário. Eu sou oposição a esse governo, eu estou dizendo isso, porque a gente precisa cobrar aqui, mas precisa acompanhar quando essa votação vem para o plenário. Porque quando aperta, tem muita gente aqui que brada, mas na hora que o governo chama, faz acordo do outro lado da ponte. É preciso cobrar coerência na nossa atuação. Mas, olha, um desses projetos de isenção, são vários, certo? Um desses projetos de isenção, ele foi proposto por um deputado que já nem está entre nós, que faleceu, o nosso saudoso patriota, que é o grande municipalista de Pernambuco, um dos fundadores da MUP, que sabe toda a responsabilidade que se tem com isenção em cima dos municípios. E foi ele que propôs, inclusive, um desses projetos que ampliam a isenção. Essa casa, ela tem muita responsabilidade. Essa comissão, que eu tenho a honra de integrar, ela faz o estudo do impacto financeiro, sim, por isso é a Comissão de Finanças. Nenhum projeto de lei, ele pode ser aprovado sem uma previsão do impacto financeiro sobre as contas públicas. Agora, existe uma decisão. Até 2023, recentemente no nosso país, quem tinha jet ski não pagava nem imposto. Quem tinha jatinho não pagava imposto nesse país. Quem era dono de iate, de lancha, não pagava imposto. Agora, o trabalhador e a trabalhadora sempre pagou, e pagou muito. E sabe o que é o peso de ter que decidir no final do mês qual conta paga e qual pode deixar em aberto para pagar no mês que vem. Então, isso é um projeto que fala em justiça tributária. Quem ganha mais deve pagar mais, quem ganha menos deve pagar menos. A gente está falando de pessoas que têm carro por aplicativo, moto por aplicativo, e tem disso o seu meio de vida, de levar o sustento para a sua casa, pessoas que já vivem precarizadas pela uberização das nossas vidas e que precisam disso para poder ter uma renda melhor no final do mês.
O impacto sobre isso para o Estado não é um impacto impossível de pagar, é uma escolha, é uma decisão que tem um impacto financeiro, sim, que é possível com que o Estado arque. Até porque o Estado não para de pegar empréstimo, não para de se endividar, não para de arrecadar mais e mais, porque a gente tem uma das taxas tributárias mais altas do país. Agora, quando arrecada, a gente precisa distribuir. Isso não é discurso midiático, falacioso ou discurso fácil. O que está sendo proposto aqui é possível fazer. Agora precisa ter vontade. E a caneta que pode fazer isso, nós temos as canetas que criam as leis. Então, a gente precisa pressionar cada parlamentar dessa casa quando essa lei for para o plenário. Mas a caneta que toma a decisão, que vai sancionar ou vetar essa lei, ela está na mão de uma pessoa, a governadora desse estado, a governadora Raquel Lira. Então, a gente precisa fazer pressão e essa mobilização de hoje, ela não pode se desmobilizar. É preciso que a gente faça pressão, pois justiça tributária é justiça social. A gente está falando de quem tem veículo para trabalhar, para sobreviver. Isso não pode ser tratado como luxo, mas é um instrumento de trabalho. E por isso, contem com o nosso apoio, contem com o nosso voto favorável à luta da classe de trabalhadores e trabalhadoras, pais e mães de família que todos os dias saem de casa para trazer o seu sustento de volta e que no final do mês tem que escolher qual boleto pagar e qual boleto deixar em aberto. Então, a gente precisa seguir fazendo essa mobilização. Isso é uma audiência para a gente discutir porque esse tema é sério e a gente está fazendo isso não antecipando eleição nenhuma. A gente está fazendo isso em 2025 para ter impacto em 2026, em 2027, daqui para frente, para que Pernambuco siga o que outros estados já estão fazendo. Ninguém aqui está inventando a roda com esses projetos. Eles já acontecem em vários estados brasileiros e estados bem próximos da gente, e Pernambuco não precisa ficar esperando para ser o último. Então, vamos pressionar. Isso é possível, sim, e contem com a nossa atuação coletiva. Espero que, quando a pressão vier de lá, todo mundo aqui que deu sua palavra mantenha e siga firme de lado da luta dos trabalhadores e trabalhadoras, e podem contar com a gente. Convidamos, na sequência, o deputado Rodrigo Farias. Bom dia a todos, bom dia a todas. Saudar o presidente da comissão que está presidindo aqui essa sessão, essa audiência pública tão importante. E desde já, deputado Antônio, parabenizar Vossa Excelência por abrir a Casa do Povo de Pernambuco aos trabalhadores e aos pernambucanos e a pernambucanas para debater um tema tão importante que é os projetos de lei de isenção de IPVA para categorias importantes de trabalhadores aqui do estado de Pernambuco. Saudar o prefeito Marcelo, presidente da MUP, saudar a Cindy, representante aqui da governadora do governo do estado, representar todos os trabalhadores das categorias, os prefeitos aqui presentes. E eu queria fazer uma fala bem rápida, dizer que a abertura de Antônio, para mim, ela já foi suficiente, a fala que ele fez. A fala do deputado Abimael também tocou diretamente da realidade da vida do trabalhador. Só queria fazer uma diferença na sua fala, deputado Abimael, e fazer uma discordância. Eu sou a favor das bolsas, eu sou a favor do Bolsa Família, eu sou a favor dos programas sociais do governo federal, porque são esses programas que garantem uma renda mínima aos brasileiros que hoje estão por um problema de desemprego muito sério, principalmente aqui no estado de Pernambuco. Deixar claro, como foi falado aqui, que isso não é nenhuma ação contra a prefeitura, nem contra prefeito, nem contra nenhuma associação municipalista. A gente respeita a associação
municipalista, a gente respeita e sabe do trabalho importante que os prefeitos têm nas suas prefeituras. É na prefeitura e no prefeito onde está a demanda, onde o morador bate na porta quando quer um problema de saúde, de educação, de assistência social. O que a gente está conversando aqui é sobre o direito do trabalhador. E a gente precisa pontuar alguns pontos. A gente não precisa de um Estado que seja arrecadador de imposto. A gente precisa de um Estado, e a gente sabe que o papel da Secretaria da Fazenda é arrecadar imposto, e acorda de manhã e dorme de noite olhando o caixa do governo para poder pagar as contas. Só que o que a gente precisa é transformar essa arrecadação em serviço e em projeto que atenda diretamente o povo trabalhador do nosso estado de Pernambuco. A gente não pode ter um estado que tenha 11,3 bilhões, e é importante que vocês decorem esse número. Esta Casa, a Assembleia, já liberou 11,3 bilhões de empréstimos para a governadora Raquel Lira. Desses 11,3 bilhões, apenas cerca de 25%, ou seja, um pouco mais de 2 bilhões, foram gastos. O Estado tem 9 bilhões de empréstimo autorizado que não consegue transformar em política pública para beneficiar o povo do nosso Estado. Eu quero saber qual foi a maternidade que foi tirada do papel, que foi prometida pela governadora Raquel Lira, que está funcionando nesses últimos 3 anos de mandato. Qual foi a vaga de creche, que foi prometida, mais de 60 mil vagas de creche para os alunos das mães trabalhadoras do estado de Pernambuco, que está funcionando. Nós precisamos de um Estado que chegue na vida de vocês. E aqui, prefeito e presidente da AMUP, Marcelo, a gente acredita e sabe que essa conta não pode ser paga pelas prefeituras. Vamos fazer uma sugestão, como foi feito no ICMS. Vamos criar um grupo de trabalho junto com o governo do Estado, junto com os deputados, junto com os prefeitos, para a gente fazer uma divisão do bolo, para que o Estado pague essa conta, para que venha do governo federal também. Agora, o que a gente não pode aceitar é que o dinheiro venha para o Estado e o Estado utilize isso como um kit de cooptação que está sendo oferecido aos prefeitos da base da governadora Raquel Lira para trazer o prefeito para apoiar a sua gestão. Dinheiro do governo do Estado tem que ser revertido em política pública para o povo de Pernambuco. Porque pode ter kit aqui de 20, de 30, de 40 milhões e não possa ter uma isenção de IPVA que atenda direto o povo e o trabalhador do povo de Pernambuco. É essa discussão que a gente tem que fazer. Vamos fazer um grupo de trabalho? Vamos botar o governo do Estado aqui dentro dessa discussão permanente que mostre os números reais. O que a gente escuta por aí, inclusive da governadora Raquel Lira, é que o Estado tem muito dinheiro. É prefeito sendo cooptado todo dia na Casa Civil para vir para o partido da governadora, oferecendo convênio, oferecendo obra, oferecendo dinheiro, e não tem dinheiro para o trabalhador do Estado de Pernambuco. A gente precisa fazer essa discussão com maturidade. Não é botando conta em cima de prefeitura, nem prefeito para pagar a conta. É chamando quem são os responsáveis para sentar na mesa para que o dinheiro arrecadado pelo Estado vá beneficiar diretamente a população do Estado de Pernambuco. Então fica essa sugestão, deputado Antônio, representante do governo
e o prefeito Marcelo como presidente da MUP. Vamos criar um grupo de trabalho. Vamos abrir os números. Vamos dizer quanto é que tem no caixa do Estado. Quanto é que o Estado está arrecadando. Quanto é que está sendo repassado para os prefeitos aliados. Desses prefeitos, quantos se filiaram ao partido dela. Para a gente poder fazer uma discussão aqui, aberta e verdadeira, para o povo de Pernambuco saber para onde está indo o dinheiro arrecadado com o imposto do povo de Pernambuco. Era isso que eu tinha para dizer e muito obrigado pela abertura. Passamos a palavra ao deputado Romero Albuquerque. Ligou. Presidente, pela ordem, só para fazer um esclarecimento e uma tradução aqui, é natural que quem governa o município ele fique alerta, né, quando ouve falar em isenção, afinal, metade do IPVA ele é repassado diretamente às prefeituras. Mas vamos falar a verdade, a renúncia desse projeto é de 48 milhões por ano, o que representa apenas 1,7% da arrecadação total do IPVA. Ou seja, isso significa menos de R$ 2,00 a cada R$ 100 arrecadados. É um impacto baixo, totalmente compensável com o aumento da atividade econômica que esses trabalhadores eles geram nas cidades, porque o motorista de aplicativo ele gasta dentro do município, no posto, ele gasta na mecânica, na lanchonete, no mercado do bairro. Então, mesmo que o município ele receba um pouco menos de PVA, ele vai receber mais de ISS, ICMS, consumo local. Ou seja, o dinheiro ele não some, ele só muda de endereço. E para garantir que nenhuma prefeitura ela saia prejudicada, eu defendo, prefeito Marcelo, que Pernambuco ele siga o exemplo de estados que já criaram fundos de equalização tributária, como Rio Grande do Sul, Bahia, Mato Grosso do Sul. Então, a solução para a senhora Cindy, secretária da Fazenda, a Secretaria da Fazenda, é, com data vênia, criar um fundo de equalização tributária, porque os impactos que causam nós já sabemos. Agora, dizer previamente que esse projeto vai ser rejeitado, no meu ponto de vista, é absurdo. Obrigado, deputado Romero Albuquerque. Facultamos a palavra ao presidente da MUP, doutor Marcelo Gouveia. Gostaria só de fazer um complemento devido à fala do deputado Romero. Quando ele fala em 48 milhões, ele está falando de um projeto. São 12. Somando todos, passa de 500 milhões. Eu estou colocando isso só para isso ficar claro. E repito, nós não somos contra, mas nós somos a favor da legalidade. E, na legalidade, precisa se arrumar uma compensação. Caso seja aprovada uma lei ilegal, o que é que acontece, Romero? Você entende bem como legislador. Qualquer cidadão pode questioná-la na justiça e a lei cair. Então, se tem que ser feito, faça-se da forma certa. Muito obrigado. Senhoras e senhores, agradeço. Final, você faz. Peraí, pega o microfone aqui, vá. Meu nome é Ricardo, eu sou do blog Dantes Barreto, do Diário Pernambuco. Se falou muito aqui, que a gente estava discutindo aqui, os colegas de jornalista, a respeito desse retorno que foi colocado aqui, né? O dinheiro que não vai ser pago com o IPVA vai ser retornado em serviços. Agora, uma questão que a gente estava perguntando aqui era o seguinte: cidades onde não tem Uber, onde não tem 99, onde não tem mototáxi, que eu acredito que seja a maioria dos municípios aqui de Pernambuco. Como é que seria esse retorno para a arrecadação? Era só isso que... Não. Peraí. Da arrecadação, já que não tem o Uber, que vai ser, o dinheiro que vai ser isento. Obrigado, Ricardo.
E para fazer aqui um ponto que Romero, presidente da MUP, falou, tem uma série de projetos aqui, tem cerca de 12. Se a gente for somar todos os projetos, o impacto fiscal estimado é de 500 milhões, entretanto, metade seria dividido com os municípios pernambucanos e a outra metade com o Estado de Pernambuco. O deputado Romero estava defendendo de forma enfática, assertiva, o projeto de sua autoria, que é talvez um dos menores, um dos com menor impacto fiscal, que é cerca de 50 milhões. Então, a conta seria naturalmente menor. Se todos os projetos forem aprovados, será cerca de 500 milhões de reais. Agora, é importante ressaltar que a maior parte desse custo é suportado pelos maiores municípios ou aqueles que têm as maiores frotas. Não é uma interseção perfeita, mas é aqueles municípios grandes que têm as maiores frotas. Então, o município, se a gente for pegar um impacto que seria em Bezerros ou em qualquer outro município pequeno, o menor impacto é justamente nos municípios pequenos. O maior impacto são com os municípios maiores. Pronto, essa é uma pequena explanação, mas qualquer recurso de imposto que não é tributado, seja pelos municípios, seja pelo governo do Estado, seja pelo governo do Estado, ele fica no bolso do cidadão. Tem um debate aqui legítimo, alguns estão defendendo o interesse dos municípios, dos estados e do governo federal, que é legítimo, e tem outros que estão priorizando o interesse do cidadão pernambucano, que, na visão de alguns, na minha visão, está pagando imposto demais, está sofrendo com justamente uma entrega imperfeita de serviços públicos, de infraestrutura, mas que também está enfrentando um quadro econômico adverso, a exemplo da pior taxa de desemprego desse país. Senhoras e senhores, eu quero agradecer a presença de todos, tivemos um importante debate, agradeço a presença de todos os deputados, a Cindy como representante do governo do Estado, cumprimentar o presidente da MUP, o senhor Marcelo Gouveia, agradecer a presença de todos da MUP. Acho que um encaminhamento aqui é nós dialogarmos junto com o presidente da Assembleia, Álvaro Porto, para que seja combinada uma data, para que seja pautada cada um dos projetos que estão tramitando a isenção de PVA e vamos ao voto. Vamos ver qual medida vai ser aprovada, qual não será, e que cada deputado possa explicar seu raciocínio para seus respectivos eleitores. Muito obrigado. Vamos trabalhar para esse ano. Obrigado, a audiência pública encerrada.